E salve galera, vamos continuar contando o que podemos chamar de as histórias não contadas de Lies of P ou algo assim. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma minissérie, então se você não viu os outros episódios, vou deixar linkado nos cards. É muito importante assistir para entender direitinho como a história dos personagens se conecta entre si e com a lore do jogo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos, novidades e tudo que envolve o mundo dos games e suas tecnologias. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora sem enrolação, bora pro vídeo! E continuando diretamente de onde paramos no último episódio dessa série, Carlo também perdeu a vida no incidente. Seu corpo foi encontrado pela lendária espreitadora, que se culpou profundamente por não ter chegado a tempo para evitar a tragédia. Quanto ao Romeu, ele contraiu a doença da petrificação, mas seu destino exato permaneceu um mistério. O jogo menciona apenas que ele fez um pacto sombrio para proteger mais pessoas, e mais tarde o encontramos como um dos adversários mais formidáveis aqui do nosso joguinho. De alguma forma, Romeu foi transformado em um títere, e não qualquer um, mas um dos mais poderosos já vistos. Sob o título de Rei dos Títeres, ele escondeu sua verdadeira forma dentro de uma estrutura gigantesca e usou o seu ergo desperto para influenciar diretamente um grande número de autômatos, os títeres, né? Ciente dos planos dos alquimistas, Romeu organizou suas forças para combater as carcaças e conter a disseminação da doença da petrificação. Além disso, ao perceber os acontecimentos na catedral do arcebispo Andreus, ele instruiu ali Fuoco, outro títere consciente e poderoso também, a criar novas tropas para invadir o templo, cujo acesso era possível pelos fundos da fábrica de Venigni. Por essas ações, muitos sobreviventes do frenesi dos títeres passaram a acreditar erroneamente que o Rei dos Títeres era o verdadeiro responsável pela revolta destrutiva dos autômatos, mas na realidade seu verdadeiro objetivo sempre foi salvar o máximo de vidas possível. Isso explica porque vemos carcaças e títeres lutando entre si ao longo da jornada. Quando a produção do exército de Fuoco foi interrompida, a invasão à catedral cessou, e as aberrações de sangue azul acabaram exterminando todos naquele local sagrado. Detalhe aqui pessoal, nenhum ser vivo sobreviveu. Romeu se estabeleceu na casa de ópera Stella e, conectando a rede de ergo, que percorria Krat, percebeu quando Pi despertou. Determinado a transformá-lo em um aliado na luta pela cidade, ele organizou uma peça teatral encenada por títeres para expor a verdadeira intenção de Gepeto: remover o coração humanizado de Pi e implantá-lo em um novo filho, completamente submisso ao titereiro, ou seja, ao ventríloco ali no caso. No entanto, a revelação não saiu como esperado e os dois antigos amigos se enfrentaram em um duelo fatal. Naquele momento, Pi ainda não era capaz de compreender a linguagem codificada do ergo, por meio da qual Romeu tentava se comunicar. Somente no novo jogo, no Enigma, mas as mensagens cifradas são traduzidas revelando o que o Rei dos Títeres realmente dizia durante a batalha, o que torna a cena ainda mais desoladora. No corpo mecanizado de Romeu, Pi encontra um emblema de formatura que Carlo havia lhe presenteado. Esse detalhe é crucial para que Sofia finalmente descubra a identidade verdadeira do Rei dos Títeres. E bem triste isso, pessoal. Eu confesso que eu fiquei em choque quando finalmente eu consegui entender a ligação do Romeu com Carlo, Principalmente na segunda run, quando conseguimos entender o que o Romeu está falando e tentando fazer. Sinceramente, é uma das coisas mais tristes desse jogo, E que me fez quase chorar todas as vezes que eu joguei e que eu jogo, E atualmente, é assim, o jogo é sensacional e vira e mexe eu tô rejogando. E toda vez essa parte me pega muito. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse aqui de Lies of P, tá? Compartilha com os amigos que também
são fãs do mundo dos jogos e também dessa franquia. E aqueles que ainda não conhecem, você tem a obrigação de apresentar esse jogo maravilhoso, fechou? Lembrando que vamos continuar dessa mesma parte aqui no próximo episódio. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou!